Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência a esse vídeo agora de número 47, Livro dos Médios, capítulo 24, da identidade dos espíritos. Então aqui nos encontramos ainda na questão 21, de número 21. E nós estamos esmiuçando essa questão ainda, não terminou ainda não. Então, sequência do vídeo anterior. Você é uma pessoa que coleciona alguma coisa? Enfim, pensa no que você coleciona. Tem alguma coisa que você coleciona na tua vida? Alguma coisa. Palitinho de fósforo, tachinha, entendeu? Tem alguma coisa que você é apegado na tua vida? Você é apegado em alguma coisa? Às vezes você é apegado num alicate, às vezes você é apegado num enxadão. Eu não sou apegado nessas coisas não, Deus que me livre. Ainda mais ferramenta. Né? Mas você é apegado em alguma coisa? Garrafa vazia, né? Eu tenho uma notícia triste para te dar. Se você me disser assim, mentalmente, sou apegado sim a algumas coisas materiais. Eu coleciono isso, coleciono aquilo. Então eu tenho uma má notícia para te dar. Você é um obsidiado. Além de você ser um obsidiado, isso não passa-se de um transtorno. Você precisa de um acompanhamento de um psiquiatra. Você precisa de um acompanhamento médico. Você tem que ir ao médico. Você tem que ir a um psicólogo e depois do psicólogo ele vai te indicar um bom psiquiatra. Porque é preciso entender que está aqui nesse parágrafo aqui do Livro dos Médios. Olha só para você ver, eu vou tentar explicar mais uma vez aqui, ó. Olha só. Os espíritos dos que na Terra tiveram uma única preocupação, vidas passadas, material ou moral, vidas passadas, se não desprenderam da infância da matéria, da influência da matéria, continuam sob o império das ideias terrenas e trazem consigo uma parte dos preconceitos, das predileções e mesmo das manias que tinham neste mundo fácil, isso de reconhecer-se pela linguagem do que se servem. Deu para você entender que eu não estou te humilhando e nem te xingando? Eu estou tentando te mostrar que você é portador de um transtorno, de uma perturbação obsessiva, que primeiro procura um psicólogo, depois um psiquiatra, depois você vai à casa espírita. Nunca que, um conselhinho, nunca que a pessoa obsidiada deva primeiro procurar uma casa espírita que um psiquiatra. É aí que mora a divergência na cabeça de muitos pseudos espíritas, né? Olha só a maneira nossa de pensar. Olha só a nossa maneira de pensar. Mas acontece que essa maneira nossa de pensar não é nossa. Isso faz parte dos desígnios das leis do Criador, gente. Caso contrário, a doutrina dos espíritos
nunca nos diria que é preciso cuidar do corpo e depois do espírito. Então, é preciso entender que os transtornos obsessivos é de ordem espiritual e não de ordem física. É de ordem espiritual que, com o passar do tempo, por não cuidar o paciente, ou a família do paciente cuidar do paciente, transfere-se os efeitos para a matéria física. Mas independente da situação, do quadro clínico do paciente, é preciso, mediante todo o diagnóstico, primeiro, levar o paciente a um psiquiatra. Então, por exemplo, chega uma família com um familiar na casa espírita. E a casa espírita, por de vez, é muito séria, as pessoas. E o diagnóstico ali dos bons espíritos é de que o paciente, ele sofre de obsessão. Aí o mentor espiritual da casa vai dizer assim: mas primeiro vocês devem levá-lo a um psiquiatra. Depois que tratado num psiquiatra, aí vocês retornem à casa espírita para que possamos dar sequência ao tratamento. Primeiro é o psiquiatra, depois a casa espírita. E o contrário nós temos visto, né? As pessoas fogem dos psiquiatras e dos psicólogos e correm para dentro das casas espíritas. Por isso que vai abarrotando os hospitais psiquiatras de pseudos loucos. Pseudos loucos, olha o termo. Só que com relação aos vícios, com relação às quinquilharias que as pessoas cultuam e assim armazenam em casa, na condição assim de vício, na condição assim de colecionador, raramente as pessoas concordam que tudo isso seja obra dos obsessores, ou que seja obra dele mesmo ou dela mesmo, obsessor. Então, a própria pessoa é o próprio obsessor dela, armazenando todas aquelas quinquilharias, aquela lixeira. E é de extrema importância dizer isso, que muitas pessoas não admitem que são obsidiadas na condição de colecionadoras de coisas. Não importa, de uma taxinha a um avião. São todos obsidiados. Só que essa obsessão aqui na Terra tem outro nome. É o desculpismo, que chama-se hobby. A gente tem que estudar essas coisas ou não tem? Ah, é meu hobby. É meu hobby. Juntar marcas de cerveja. É meu hobby colecionar figurinha. É meu hobby juntar caixinha caixinha de fósforo. É meu hobby colecionar ficha telefônica. Meu hobby. Isso não é hobby, gente. Isso é obsessão. Isso é o poder das trevas sobre você. Fique esperto, procure um psiquiatra. Isso é um transtorno neurológico.
Isso é um transtorno psiquiátrico. A pessoa que coleciona de uma taxinha a um avião é um obsidiado. Ele precisa urgentemente procurar um psiquiatra para lhe ajudar a deixar aquele vício, deixar para trás aquele fanatismo, a deixar para trás aquela subjugação, a se despojar-se disso. O espírito nunca se purifica enquanto não se despojar de todas essas quinquilharias. Imagine só, Bezerra de Menezes, o senhor desculpa, viu, doutor Bezerra de Menezes, mas eu tenho que tocar no nome do senhor. Doutor Bezerra de Menezes, ou Barçanduva, vamos pôr Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes com a mala do tamanho de... Você sabe aquelas malas do tamanho de um baú, né? E Bezerra de Menezes tá até torto, coitadinho, andando. Aquele paletó velho rasgado, aquela barba suja, tudo, né? Melecada assim de café. Porque é assim que as pessoas querem ver Bezerra de Menezes. Se Bezerra de Menezes aparece de barba feita, cabelinho feito, roupinha, né, certinho, isso é obsessor. Não é Bezerra de Menezes, não. Bezerra de Menezes que eu conheço tem um paletózão. Bezerra de Menezes ele tem uma barba grande. É igual as fotos de Allan Kardec que eu vejo em muitas casas espíritas. Eu não tenho certeza se aquele Allan Kardec que eu vejo nas casas espíritas, se ele tá mais para um cachaceiro ou se ele tá mais assim para um lunático. Porque, gente, você acha que Allan Kardec tá daquele jeito que tá naquelas fotos? Isso é tontice da nossa parte. Eu tô vendo o Allan Kardec aqui no livro dos Espíritos aqui à minha frente. Você acha que Allan Kardec tá desse jeito aqui? Com essa cara de sonso? Não é desfazendo dele, não. Isso é desfazendo de nós mesmo. Isso é chamando nós de tonto. Para não dizer doido, né? Então, nós conseguimos nos descobrir. Nós não precisamos, gente, ir num pai de santo. Nós não precisamos. É isso que a gente tenta mostrar. Nós não precisamos ir a um pai de santo. Nós não precisamos ir num cartomante. Nesses, né? Buenas dichas. Para descobrir as coisas que fomos em vidas passadas, que fizemos em vidas passadas. É muito simples. Analise a tua vida. Analise tuas atitudes, teu comportamento moral, ético. Analise a tua cultura. Analise a tua forma de ser e de agir. Analise. Mas inclua ali tudo que presta e tudo que não presta. Porque a gente é assim, né? A gente começa a analisar a gente assim, ó. Bom, eu vou fazer uma análise de mim, assim, por exemplo. Eu sou viciado em alguma coisa? Deixa eu ver. Bom, a única coisa que eu sou viciado é em café. Ah, mas isso não faz mal, não. Não, isso não faz mal, não. Mas no que mais que eu sou viciado? Ah, eu como doce demais. Não, mas isso também não faz mal, não, porque eu não tenho diabetes alta. Não, faz mal, não. Bom, mas eu podia até dizer que eu sou um viciado em cerveja, mas eu não sou, sabe por quê? Porque eu bebo só socialmente fim de semana. Você tá entendendo que eu tô fazendo, me colocando na história, né? Porque eu não faço essas coisas. Mas eu sou um viciado em café. Não sou viciado em doce. Por causa da saúde. Cerveja também não passo longe disso. Mas é uma história que eu tô contando. Eu não sou uma pessoa, eu não sou alcoólatra, porque eu só bebo fim de semana com os amigos e assim mesmo socialmente. Churrasco? Ih, não.
uma vez ao mês, ainda mais que a carne agora tá cara demais. Nem gato a gente tá achando para poder fazer churrasquinho. Xingar os outros? Não, eu não xingo ninguém, não. Não. Não xingo ninguém, não. Desfaço ninguém. Acusar os outros? Eu acuso quando eu tenho oportunidade. Eu xingo esses políticos por aí, né? Mas você sabe também. Aí pronto. A gente é assim. E nessa análise, nossa, não pode ser assim. Você tem que analisar tudo que presta e tudo que não presta. Bota numa folha aqui o que presta e aqui o que não presta. Até os teus sentimentos, até os teus insignificantes desejos. Até os teus insignificantes desejos. Desejos bons e desejos ruins. Personalidade. Bota tudo no papel. E você vai descobrir quem você foi em vidas passadas. Você não só vai descobrir quem você foi em vidas passadas, como você vai perceber o quanto ainda longe da plenitude você se encontra. Ou o quanto tão perto da plenitude você se encontra. Porque às vezes ali, naquela análise, você realmente agiu corretamente e 200 atitudes boas e só umas 20 má, então você está mais perto da ascensão. Então nós não precisamos de pai de santo, gente. Nós mesmos somos o nosso pai de santo. Nós mesmos somos os nossos cartomantes. Tal vida, tal morte. Tal morte, tal vida. Que isso quer dizer? Nós temos nem mais e nem menos. Nós temos o que nós semeamos. Ninguém é obrigado a semear, mas semeou, é obrigado a colher. Isso faz parte dos desígnios de Deus. Então, percebemos muitas pessoas obsidiadas, fanáticas, com correções no corpo físico, correção estética. Lipo daqui, lipo dali, né? Traqueostomia, traqueostomia não, eu me esqueci o nome, traqueostomia, pra quê? Traqueostomia na garganta agora. Então, lipo daqui, lipo dali, e cirurgia, eu esqueci o nome, eu ia dizer o nome da cirurgia que faz uma redução no estômago, né? Não tem problema, você tá sabendo, é o que importa. Então a pessoa faz isso, faz aquilo. Eu tenho uma amiga minha mesmo, que um dia ela me disse assim: Luiz, eu vou até a cidade de Rio de Janeiro e vou passar por umas cirurgias de estética e vou voltar linda e maravilhosa. E naquela época parece que ela ia passar por um dos melhores cirurgiões plásticos do mundo, que era Dr. Ivo Pitangui, um negócio assim, mas faz tempo. Eu tinha lá meus 20 anos, mais ou menos. Isso tá mais velho que um morro que nós temos aqui que chama Baú. Eu, nesse sentido. Essa história é mais velha do que esse morro do Baú. A senhora vai para lá? Vou. E eu, né? Não entendia do assunto. Eu pensei comigo assim, mas
cirurgia de estética e tal, correção, tal. E ela foi. E ela ficou uns 4 meses lá na casa de uma filha dela. Depois de recuperar, ela voltou. E coincidiu da gente se encontrar e ela me cumprimentou na rua e parou, tá conversando comigo. Oi, Luiz Antônio, tudo bem? Como vai? E eu, tudo bem, por gentileza, que eu não a reconheci. Tudo bem, como vai? Tudo e tal, e e conversa vai, conversa vem. E eu louco para perguntar para ela, né? Quem era ela? Eu não sabia quem era ela. Porque ela foi para o Rio de Janeiro parecendo aquela fruta que a gente conhece que chama jaca. Com todo respeito. E ela voltou parecendo uma garrafa de vidro, essas de aguardente, mas só a garrafa. Lisinha! Mas tava um brilho no rosto dela assim, o sol batia assim, parece que ardia os olhos da gente. Mas teve uma hora que eu não me contive. Falta de educação, né? Mas eu não aguentei. Eu peguei, falei para ela assim, a senhora me desculpa, mas a senhora é quem mesmo? Ela falou para mim assim, você tá com algum problema de cabeça, Luiz? Eu sou fulana de tal. Eu levei um susto, afastei assim, né? Ela falou assim, nossa, Luiz, eu tô assim tão horrorosa. Eu falei, não, tá, é diferente demais, que eu não consegui reconhecer. Então, gente, tudo em excesso faz mal. Vai lá, faz uma correçãozinha, faz uma lipo, entendeu? Faz puxa aqui, dá uma puxadinha ali, ajuda. Isso faz parte da autoestima. Eu sou o primeiro a recomendar às pessoas a procurar um esteticista. Entendeu? Faz um implante aqui, um implante ali, a pessoa está precisando daquela autoestima. Mas o excesso, isso é obsessão, isso é subjugação, isso é obra das trevas, levando a pessoa ao ridículo. E a pessoa está tão imantada no ridículo que a pessoa não consegue raciocinar de que ele está numa condição ridícula. Nada contra. Mas nós temos que nos analisar. Esses cabelos brancos aqui tá tão branco de tantos meus neurônios queimar os bulbos capilares. Porque, olha, eu penso 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes para falar. Mas interessante que mesmo pensando tanto assim, tem hora que eu ainda falo algumas besteiras. Não é possível. Mas isso é para mostrar que aqui na Terra não é fácil. Nós temos que estar com Deus, com Jesus, com Nossa Mãe Maria Santíssima. Nós temos que estar com Allan Kardec. Porque quem está com Allan Kardec está resignado. Ele está aceitando com bom senso, com prudência, com humildade, com paciência. Né? Então, ele sabe administrar o corpo que tem, ele sabe administrar os bens que tem, as coisas que tem. Ele sabe administrar a vida dele. Né? E além disso, ele administra os desejos, os vícios que ele trouxe de vidas passadas. Porque qual indivíduo aqui na Terra pode-se dizer que não trouxe de vidas passadas mazelas, vícios, desejos? Todos nós trazemos, gente.
Todos nós, olha para você ver como são as coisas. Todos nós temos algum hábito. Quem já teve a oportunidade de assistir algumas reportagens de Chico Xavier? Chico Xavier tinha umas 40, 50 boina que ele punha na cabeça. Chico Xavier, a reportagem foi até a casa dele e entrevistaram a senhora que tomava conta dele lá e ele estava assim praticamente já no leito dele, preparando-se para dormir. Ele só dormia com o parzinho de chinelo dele, a sandalinha dele, ao lado aqui do travesseiro dele, em cima da cama. A dona Dinorá, agora eu lembrei o nome dela, a dona Dinorá disse que se não colocasse o parzinho de sandália dele, de chinelinho dele ali, ele não dormia. Chico Xavier, gente. Pelo amor de Deus. Agora, se Chico tinha 40 boina de pôr na cabeça, se Chico não dormia sem colocar o sapatinho ao lado do travesseiro. Mania. Maníaco. Era uma mania dele. Você entendeu? É a influência do corpo. É a influência da matéria. Está terminando esse vídeo, nós vamos voltar nesse mesmo assunto de novo, porque esse assunto é gostoso.